Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse é o último vídeo dessa noite, número 226. Livro Nosso Lar, capítulo 43, tema Em Conversação. Então aqui, Tobias, ele disse a André Luiz: contente-se com a matrícula na escola contra o medo. Aí nós emendamos o assunto a respeito da muleta, não é? Como eu disse a uma amiga minha esses dias atrás, enquanto as pessoas estão pedindo para ganhar na Mega Sena, eu estou pedindo para ter Parkinson, eu estou pedindo para ter câncer, eu estou pedindo para ter Alzheimer, eu estou pedindo para ficar doente. Você está pedindo essas coisas, Luiz? Ora, é um direito meu aí. Eu tenho bagagem espiritual para pedir o que eu quiser. Então eu optei, em vez de ganhar na Mega Sena, eu optei em pedir Parkinson, Alzheimer e outros tipos de doença que só eu sei. Não deixa de ser uma muleta minha para me purificar, enquanto uns querem a muleta para poder prostituir, usar droga, né? Promiscuidade, traições, fantasias, desejos, ilusões. Eu não, eu quero algo que purifique a minha alma. É um direito meu. É um direito que eu tenho, de acordo com o meu livre-arbítrio, que é o meu direito de escolha. Então, veja bem, mesmo nas condições que eu me encontro de saúde, você não imagina quantas pessoas recorrem a mim para que eu entre em contato com a espiritualidade maior ou com os entes queridos para saber como que eles estão. Muitas pessoas me procuram para poder obter orientações espirituais do professor, de Vó Leontina, de Marcílio Colombaroli, que está aqui presente. Quer dizer, as pessoas não se preocupam em se desfazer dessas amuletas, porque as mesmas capacidades que eu possuo de entrar em contato com a espiritualidade, as pessoas também possuem. Acontece que as pessoas não param para refletir, não buscam, não se desligam. Então é preciso uma certa disciplina, uma certa renúncia. Nós precisamos renunciar 1 bilhão de coisas no nosso dia a dia, durante nossa existência toda aqui no corpo físico. Reclamando? Não. Mas veja bem, você conhece a história da vaquinha. Deus chama um anjo, abre a porta, a janela do céu e mostra para o anjinho, fala: você está vendo aquela vaquinha lá naquele sítio? Vai lá e mata ela. Mas, Senhor, é o único sustento que aquela família tem, Senhor. Não me desobedeça, meu filho. Você sabe quem você está falando? Mais ou menos assim a historinha, né? Você sabe com quem você está falando? Eu sou o dono de tudo, eu sou Deus. Vai lá, me obedeça, mata aquela vaca. Anjinho desceu do céu, né, à noite, num sítio. Nesse sítio, ali havia uma família enorme, todas comprometidas com as amuletas. Todas comprometidas com as amuletas. Desculpa de tudo quanto é coisa.
tudo quanto é parte. Lá tinha, ó, pessoas envolvidas com Bolsa Família, recursos do governo, benefícios do governo, pessoas vinculadas ao INSS. Lá tinha pessoas processando outras pessoas para poder, né, ganhar um recurso. De forma que todo mundo vivia em torno daquela vaca, porque ninguém trabalhava. Viviam em prol do leite que aquela vaquinha dava. Anjinho desceu até ali, numa tristeza, tadinho. Teve um momento que ele pensou assim, mas será que esse Deus não está obsidiado? Não, isso é na história nossa aqui, você entendeu? Porque esse Deus é muito injusto, meu Deus. Ele falou até, meu Deus, esse Deus é muito injusto. Matar, tirar o único sustento dessa família, essa família vai morrer de fome. Tá bom. Mas ele obedeceu a si mesmo. Foi lá e injetou uma doença na vaca. No outro dia, a hora que a família levantou cedo, a vaca estava morta. Quando eles perceberam que a vaca havia morrido, saiu todo mundo e abandonaram as amuletas. Todo mundo jogaram as amuletas como se fosse milagre, 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 milagre. Tá. Um ano depois, aí o anjinho voltou para o céu com depressão. E ficou com a depressão ali mais ou menos um ano, mais ou menos com depressão lá no céu. Deprimido, tomando Rivotril, tomando Gardenal, Tegretol, tomando esses remédios tudo. Lá no céu também tem esse remédio. Entendeu? Antidepressivo. Tomava chá de melissa, chá de erva cidreira. Anjo deprimido com depressão. O anjinho tinha vontade de pular lá do céu para cá e se matar. É porque não encontrava a janela aberta. Só que depois, completou um ano, Deus abriu a janela e falou assim, anjinho, vem cá. O anjinho foi correndo, pensou assim, agora eu pulo lá embaixo. Sem Deus perceber o pulo e me mato. Pois não, senhor. Olha lá. Que o anjinho bateu os olhos naquela família, ele deparou com uma prosperidade tão grande, mas tão grande. Olha, tinha uma fogueira de umas 1000 bengalas, toda queimada. A roça toda próspera. Milho, arroz, feijão, café, verdura de tudo quanto é espécie, outros animais. E eles não só trabalhavam naquela roça deles, como eles trabalhavam também nas roças dos vizinhos e tudo mais. Prosperidade 100%. Será que essa mensagem quer dizer, gente? Será que enquanto nós permanecermos presos às nossas bengalas, será que nós vamos crescer? Eu reconheço uma coisa. Eu possuo várias bengalas que não me deixam crescer. Eu confesso isso a você. Eu sei as bengalas que eu possuo e que não me deixam crescer. Por isso eu estou lutando para me desfazer-se dessas bengalas. Mas eu sei também que muitas pessoas me têm como bengala. Por isso elas também não conseguem acordar e ver que o sol também já acordou. Você entendeu o que eu disse? Eu reconheço as minhas bengalas, mas eu reconheço também que muitas pessoas me têm com bengala.
O Luiz pode fazer isso, o Luiz pode fazer aquilo, por mim, por nós, por isso, por aquilo, tá. Será que essas pessoas estão evoluindo e crescendo? Ah, mas é a lei da solidariedade. Não, isso não é a lei da solidariedade. Isso é a lei da fé não raciocinada. Porque toda honra e toda glória a Deus e a Jesus. A médiums, nada. Por isso o termo já nos diz, ó, médiums, médium, né? Não é nem um fim, nem um começo, está no meio. É uma ponte? É. Mas se você não decidir passar por aquela ponte, não vai ser aquele médium ali que vai fazer você passar. Então nós precisamos deixar o desculpismo. Pois tudo que nos acontece, nós culpamos alguém. Eu fumo porque meu pai fumava. Eu prostituo porque minha mãe prostituía. Eu mato porque meu pai matava. Eu roubo porque meu vô roubava. Eu mexo com droga porque meu pai e minha mãe não me dão amor. Isso é a muleta. Você já parou para analisar? Eu não estudo porque eu já estou velho. A matéria e o corpo, você acha? E a alma, você acha que a alma é velha? Não. Vamos mudar esse conceito. O corpo pode estar com 100 anos, mas a alma é jovem. E o que nós amealhamos nessa existência, nós levamos, nós carregamos para as outras existências. O medo é uma muleta. E por aí em diante vai, gente. Luiz, mas você não está falando da mensagem, André? É lógico que nós estamos tratando. Nós estamos incrementando. Por isso que Tobias disse, contente-se com a matrícula na escola contra o medo. Creia que isso lhe fará enorme bem. Nesse interim, recebi grande abraço de Lísias, que integrara na festa a deputação do Ministério do Auxílio. Com a licença de Tobias, retirei-me em companhia de Lísias para gozar de palestra mais íntima. Olha só. Conhece você, indagou ele, o ministro Benevenuto, aqui da Regeneração? O mesmo que chegou anteontem da Polônia? Não tenho esse prazer, quer dizer, ainda não tive o prazer de conhecê-lo, né, de estar com ele. André responde. Vamos ao seu encontro, disse Lísias, replicou Lísias, envolvendo-me nas vibrações do seu imenso carinho fraterno. Há muito que tenho a honra de incluí-lo no círculo das minhas relações pessoais. Daí a momentos estávamos no grande recinto verde, consagrado aos trabalhos desse ministro da regeneração, que eu apenas conhecia de vista. Olha, André o conhecia apenas de vista, ou o conhecia por ouvir falar nele, né? Numerosos grupos de visitantes permutavam ideias sobre a copa das grandes árvores. Lísias conduziu-me ao núcleo maior, onde Benevenuto trocava impressões com diversos amigos. Apresentando-me com generosas palavras, o ministro acolheu-me cortês, admitindo-me na sua roda com extrema bondade. A conversação continuou nos rumos naturais e notei que se discutia a situação da esfera terrestre. Muito doloroso o quadro que vimos, comentava Benevenuto em tom grave.
Muito doloroso o quadro que vimos, comentava Benevenuto em tom grave. Habituados ao serviço da paz na América, nenhum de nós imaginava o que fosse o trabalho de socorro espiritual nos campos da Polônia. Tudo obscuro, tudo difícil. Não se podem ali esperar claridades de fé nos agressores, tampouco na maioria das vítimas que se entregam totalmente a pavorosas impressões. Tá vendo só? Então, não se pode ali esperar claridades de fé nos agressores, naqueles que estavam causando a guerra, tampouco na maioria das vítimas que se entregam totalmente a pavorosas impressões. Então estava difícil mesmo, porque não encontrava-se a presença da fé nem nos agressores, tampouco naqueles que eram agredidos, né? Os encarnados não nos ajudam. Aqui, ó, olha aqui que Benevenuto está dizendo. Os encarnados não nos ajudam, apenas consomem nossas forças. Gente, isso aqui é uma vergonha. E, de fato, isso aconteceu na Primeira Guerra Mundial, aconteceu na Segunda Guerra Mundial, aconteceu em todas as guerras aqui no mundo e acontece até hoje, no ano de 2025. Nós só exploramos a espiritualidade maior. E, além do mais, nós exploramos a espiritualidade, nós exploramos a espiritualidade maior e, acima de tudo, tentando nos passar como vítimas. E eu posso dizer que não existe vítimas aqui na Terra. Pois existe aquele ditado aqui na Terra que fulano, cicrano, bertano morreu de bala perdida. Não existe bala perdida, e sim bala certeira. Num planeta de expiação e de provas, não existe o acaso. Nada acontece por acaso. Tudo tem um endereço certo. Vou usar um outro termo. Ladrão não entra em casa errada. Ladrão entra na casa que tem que entrar. Ah, mas o ladrão entrou lá em casa e levou tudo. É uma injustiça. Ó, presta atenção no que eu vou dizer, viu? Isso não é apologia ao crime, não, tá? Presta atenção na psicologia, porque alguns babacas que não raciocinam, vai lá e denuncia o vídeo, dizendo que eu estou com apologia ao crime, porque não raciocina, porque são babacas. Você entendeu? Então vamos raciocinar de acordo com a lei de causa e efeito, ação e reação. Por que que a pessoa perdeu tudo nessa existência através de um roubo, de um furto, uma coisa assim? Porque nas existências passadas ele roubou, furtou, fez acontecer a situação e ficou impune na justiça da terra. Mas ninguém fica impune da justiça, ninguém fica oculto à justiça divina. Então aquele que clama, ele me roubou tudo, não roubou nada, você devolveu àqueles ou aos cofres públicos aquilo que você surrupiou de outros ou da justiça divina enquanto você teve em outras existências oportunidade de fazer diferente, mas não fez. Então não existe bala certeira, não existe bala perdida, e sim bala certeira, semelhante que atrai semelhante. É a lei de causa e efeito, ação e reação. Então veja bem, olha aqui que o ministro está dizendo aqui.
Os encarnados não nos ajudam, apenas consomem nossas forças. Desde o começo do meu ministério, nunca vi tamanhos sofrimentos coletivos. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. E a gente ainda fica sabendo no plano espiritual que somos considerados usinas elétricas de Itaipu em movimento. O que eu quero dizer com isso? Isso já foi comprovado cientificamente. Nós somos energias. A nossa energia, veja bem, os cientistas chegaram a essa conclusão e, inclusive, um orador espírita na cidade de São Paulo, não sei se em São Paulo, Rio de Janeiro, que ele é físico, nuclear, ele é tudo. Estudando os nossos átomos, né? Essa energia toda, eles, uma equipe de cientistas nuclear, eles chegaram à conclusão de que o nosso corpo, um só organismo, por exemplo, os átomos que compõem o meu corpo, são portadores de energias que só o meu corpo energético pode sustentar a usina de Itaipu. Mais de 10 anos. Um corpo só de energia. Agora, veja bem. Sabe o que ele ainda disse mais? Por exemplo, aqui na Terra hoje vamos analisar da seguinte forma: 8 bilhões de pessoas. Significa 8 bilhões de usina de Itaipu. 8 bilhões de usina de Itaipu. Poderíamos dizer também 8 bilhões de sóis. Porque essa energia é como se fosse um sol em processo de atividade. Mas nós não paramos ainda para raciocinar. Nós somos muito dependentes. Nós procuramos barganhar com a espiritualidade. Nós procuramos barganhar com os mentores espirituais. Nós tentamos tapear Deus, tapear Jesus, tapear Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes. Quantas pessoas que pensam assim: nossa, a Mega Sena está 50 milhões. Bezerra de Menezes, ajuda eu ganhar. Se eu ganhar, eu vou doar 49 milhões para obra de caridade. Eu vou ficar só com 1 milhão só. Se você ganha, preste bem atenção nisso aqui agora. Bezerra de Menezes te ajuda a ganhar. Não ajuda não, mas vamos por esse lado só para você entender. Vamos supor que você ganhe 50 milhões. Você doa 49 milhões. Você ficou com 1 milhão para você. Aquele 1 milhão caracteriza-se suicídio na tua vida. E aqueles 49 milhões, você não fez caridade nenhuma. Porque não existe caridade naquilo que eu pego e dou para você doar. A caridade verdadeira é aquela que nasce do teu coração, do teu esforço, da tua batalha, da tua luta, do teu suor derramado. E depois que você conquista, você passa adiante.
Ah, então quer dizer que se você me der uma cesta básica para me dar para alguém, eu não estou fazendo nada. Aliás, como que fica essa situação? Veja bem, você me dá uma cesta básica, tá? Se eu pego a cesta básica, corro atrás, levo, vou aqui, vou ali, batalho, luto até encontrar a pessoa. Você entende que é uma luta, é uma batalha, é um empenho meu. Agora, se eu não me empenho, não há mérito nenhum aí. Eu só estou passando adiante aquilo que você me passou. Então, isso é barganhar. Isso é tentar comprar os bons espíritos. Mas e se eu ganhar 50 milhões e doar os 50 milhões? Também não é caridade. Porque o dinheiro não era teu. Você entrou no mundo da jogatina. E você vai responder por você ter ganhado aquele dinheiro, mesmo tendo doado 100% do dinheiro. Mas eu não fiquei com um centavo para mim. Mas aquilo ali não fazia parte da tua programação. A verdadeira caridade é aquela que nasce dentro do coração. E outra coisa, não podemos nos esquecer que não tem essa de que uma instituição está passando dificuldade hoje, essa está passando, aquela está passando. Ninguém está passando dificuldade além do que merece. As dificuldades hoje, entenda essa, meu bem, a dificuldade hoje que todo mundo enfrenta é o reflexo do que plantaram em existências passadas. Então, quase sempre, praticamente 99,9% dos responsáveis hoje por instituições de caridade foram em existências passadas aqueles que mais furtaram a humanidade através dos cofres públicos. Por isso tiveram a oportunidade de retornar ao corpo físico através das reencarnações para poder auxiliar aqueles que eles roubaram existências passadas ali no sofrimento. Então, sabe essas pessoas todas que você assiste? Você é assistente social, vamos pensar por isso. Sabe essas pessoas todas que você assiste? Direto e indiretamente você as lesou em existências passadas. Direto e indiretamente. Você foi uma pessoa muito importante, ocupou um cargo público muito importante e você surrupiou os cofres públicos. E essas pessoas todas falharam, essas pessoas todas sucumbiram. Aí a misericórdia divina te dá a oportunidade de você retornar ao corpo físico através da reencarnação na condição de um presidente de uma instituição filantrópica. Aí é que é uma dificuldade. Tem meses que você tem que tirar dinheiro do seu salário para suprir a necessidade daquelas famílias que você ali mantém na casa assistencial que você atua, que você é o presidente. Aí aparece um engraçadinho lá e fala assim, eu vim doar aqui 20 milhões para você. Será que é assim? Será que é assim, gente? Por que as pessoas não raciocinam? Você acha que esses presidentes de instituições de caridade aqui no Brasil, no mundo, de obras filantrópicas aqui no mundo, essas instituições todas que estão com a conta corrente no vermelho, estão pedindo esmola para poder ajudar os necessitados. Você acha que essas pessoas aí são flores que podem ser cheiradas? Vocês acham que essas pessoas são águas que podem ser sorvidas?
Cheira elas para você ver. A hora que você acabar de cheirar ela, você desmaia, cai morto. O que eu quero dizer com isso? Todos nós estamos tendo a oportunidade de hoje sermos melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Então, não venhamos com essa desculpa que a instituição tal está passando por dificuldade. Essa instituição aqui está sendo roubada, aquela ali foi roubada, aquela lá está quase para fechar as portas porque não tem como se manter. Tem um porquê, gente. Quem rouba a instituição vai prestar conta nas próximas existências, quando vier na diretoria de alguma instituição. Quem já roubou cofres públicos hoje se encontra na pele de presidente de instituições filantrópicas no Brasil e no mundo, passando dificuldade para poder manter aqueles necessitados com o mínimo necessário. E as pessoas não raciocinam. Aí aparece um lá. Ai, meu Deus, Bezerra de Menezes. Aí transformando Bezerra de Menezes e Eurico Barçanufo em jogadores do bicho. Passe os números da Mega Sena para mim. Se eu ganhar esses 50 milhões, eu vou dar 49 milhões para as instituições de caridade. Será que se fosse para ser desse jeito, haveria necessidade de sacrificar mais uma vida que é a minha ou a tua que está pedindo para poder ganhar? Será que se fosse para ser assim, você já não teria nascido num berço de ouro financeiramente para ajudar todo mundo? Olha o que Princesa Diana fez quando no corpo físico aqui se encontrava. Ela usava a imagem dela para arrecadar fundos para as organizações mundial aqui no mundo. Ela usava a imagem dela, ela visitava os países, as instituições pelo mundo afora, e ela arrecadava fundos para auxiliar e amparar as pessoas necessitadas, principalmente na África. Em momento algum ela errou, ela não agiu mal. Ela não precisou tirar dos cofres públicos lá do país dela, ela não precisou tirar do bolso dela, ela soube trabalhar a ferramenta que tinha, deixando de lado as amuletas, as desculpas, e ela percebeu que a imagem dela arrecadava dinheiro, e ela arrecadando aquele dinheiro, o que ela passou a fazer? Ajudar as instituições no mundo, obras filantrópicas. Por que não façamos assim também? Por quê? Quantos milhões de pessoas brigando por bens materiais? Eu te faço só essa pergunta, nós já está encerrando. Você já viu caixão de defunto com gaveta? Onde as pessoas ali colocam os bens materiais, casa, carro, fazenda, sítio, iate. Você já viu? É engraçado que agora, esses dias atrás, não entrando nesse mérito, mas no Museu do Louvre, alguns creptomaníacos entraram lá e surrupiaram algumas joias. Mas é interessante que aquelas joias lá, um dia, estiveram ornamentando algumas cabeças de rei, de rainha, tórax de rainhas, né? Orelhas de rainhas, de princesas, né? A esposa terceira de Napoleão Bonaparte, não sei, um negócio assim, ornamentando os braços, as mãos, né? Anéis, pulseiras de diamante, de ouro. É engraçado. Os criptomaníacos, eles conseguiram roubar o lado material. Por que eu estou dizendo lado material? Porque essas joias não tiveram um dono um dia aqui na Terra? Tiveram. Mas por que esses donos não levaram elas com eles para o plano espiritual a hora que eles morreram?
Eles é que foram culpados por os cleptomaníacos ter roubado essas joias. Como assim, Luiz? Porque eles, não era deles? Eles tinham que ter levado para o plano espiritual. Por que eles deixaram aqui? Deixou aqui, esses cleptomaníacos foram lá e cobiçaram e arrumaram uma forma de surrupiar. É uma psicologia, você está entendendo como que é? Por isso não adianta brigar por coisas materiais. Nós temos que aprender aqui na Terra a administrar os bens materiais. Administrar. Não é pôr tudo fora também, não. Mas não é agarrar também, não. É saber administrar. Porque a hora que você fechar os olhos, meu bem, e o teu corpite for colocado lá, né? Como se diz o ditado aqui na Terra, no campo santo, não sei por que aquele campo é santo. Eu não consigo entender. Aquele campo é santo? Não é a Terra toda que é santa, não. Até porque santa é mitologia. Para mim, a Terra toda é uma benção, a Terra toda é santa. Mas ali, Campo Santo, justamente na onde não existe santo, os seres mais rude, mais bruto, mais animal, mais quadrúpede que viveu aqui na Terra estão guardados ali seus corpos e eles estão dizendo que aquilo ali é Campo Santo. Para não dizer outro nome, né? Então, é preciso raciocinar, gente. É preciso raciocinar, mas as pessoas, não sei, parece que está faltando energia, né? Mas um dia as pessoas saem, né? Um dia nós vamos sair dessa situação. Até o próximo vídeo, até o próximo dia.